Estamos de volta com mais um MielomaCast e hoje para falar num assunto super interessante. Vai ser um podcast mais longo que o habitual, porque a gente vai falar dos direitos do paciente com câncer, em especial dos direitos do paciente com mieloma, mas serve para todo mundo, tá? Então eu estou recebendo aqui mais uma vez o Dr. Alberto Germano, nosso parceirão aí de 20 anos. Obrigada pela essa parceria. Obrigado a você, Cris. Obrigado aí pela parceria também. Obrigado pelo convite. Obrigado pela confiança. Vamos falar assim. E ele já olhou para mim e falou, ô Cris, esse podcast é sem pressa, né? Porque tem muita coisa para falar. Eu falei, tá bom, então vamos fazer um podcast comprido, então você se prepare. Vamos lá. E né? o que a gente puder, o que a gente puder acrescentar, né, de experiência. É isso aí. E o pessoal ajuda, né, enviando pergunta, quando tiver alguma questão mais delicada que a gente possa abordar nos vídeos, por favor, encaminhe suas dúvidas para auxiliar aí o nosso podcast. Roberto, receber o diagnóstico de câncer não é fácil, né? Não é. A gente sabe disso, eu já recebi, então sei como é que é. Mas quando você tem essa dúvida do o que vai acontecer comigo agora que eu tenho câncer, quais são os direitos que eu tenho, os benefícios que a lei vai me conceder agora que eu estou atravessando esse momento tão difícil da minha vida. Isso, né? aí. Então aqui eu queria que a gente conversasse com bastante detalhe, tipo assim, eu estava conversando aqui com você agora informalmente, antes da gente começar o nosso bate-papo, sobre aquele benefício. Você falou um nome até estranho, né? O BPC, o LOAS? O LOAS e tal. Aí você falou, você estava explicando para mim que a pessoa tem que ter comprovante de residência. Então, quando a gente for falar agora de cada um desses benefícios, vamos explicar direitinho para não ficar dúvida? Vamos sim. Como sempre, vamos explorar bem cada um desses assuntos. Vamos falar da casa própria primeiro? Vamos falar da casa própria primeiro. Eu acho que a pergunta é: você sabia que você tem direito à quitação da parcela, né, do saldo devedor da casa própria para os pacientes que têm câncer? Eu acho que é essa a pergunta. É isso aí, perfeito. Legal, tá bom. Bom, o que acontece? Primeira coisa, vale a pena lembrar o seguinte: todo contrato de financiamento de casa própria normalmente tem dentro dele embutido um seguro de crédito. Seguro de crédito. Mas isso só vale, esse seguro, você só deve dar entrada, né, no sinistro, né, avisar que realmente precisa acionar o seguro, se o seu diagnóstico de câncer for depois da assinatura do contrato de financiamento. Então, vamos lá, assinamos o contrato de financiamento, recebeu o diagnóstico, aí você dá entrada no seguro de proteção do crédito para que, se você financiou em seu nome 100%, o imóvel vai ficar 100% quitado. Se o imóvel comprou marido e mulher, né, um irmão e irmã, entre irmãos, mas só um deles teve o diagnóstico de câncer, você não tem todo o imóvel quitado, apenas o percentual referente àquela pessoa. Mas tem uma pergunta aqui, vamos dizer que um casal comprou, né, casado por comunhão parcial de bens, então compraram juntos um apartamento, mas só o marido trabalha, e o marido está com câncer, como é que fica? Então, temos aí, a condição é a mesma. Mas a mulher não paga, quem paga é o marido, mesmo assim? Vamos lá, eu quero explorar essa pergunta. Mas se ela não trabalha, ela não está no contrato, porque normalmente entendi. As pessoas entram juntas para comprar a casa própria no mesmo contrato para compor a renda. Entendi. Se um já não tem renda, então provavelmente o contrato só sairia no nome dele. É só ele que apresentou os comprovantes. Então, apesar de serem casados, o contrato de financiamento saiu só no nome dele, e aí ele vai ter o 100% da casa quitada. Eu tenho um caso agora de irmãos, né? 2 irmãos, um tem, o outro não tem, então quitou-se apenas 50% da E quando é comprado, por exemplo, olha a exploração da pergunta, vamos lá. Vamos dizer que um casal compra lá a casa própria junto, um tem 30%, um paga 30%, outro tem 70% para pagar a renda.
Independe. Independe. Só metade. Só o 70. Se o 70 tem o diagnóstico de câncer, depois da assinatura do contrato, vai ser quitado 70% do imóvel. Se for o caso 30, do 30, vai ser quitado os então 30% tá bom. do Então, imóvel. tudo isso é importante, né? Claro, tudo isso é importante e já foi tema, né, de pergunta aqui pra gente e a gente está trazendo de volta. Porque muitas vezes os casais compram um apartamento financiado em 30 anos, 20 anos, sem né? dúvida, Então, sem dúvida. E... isso é normal. Não, super interessante. Pergunta 2. Vamos lá, sobre esse negócio. Um casal... Eu tô em tudo que a gente já recebeu de pergunta de imóvel, quitação de imóvel, eu tô fazendo aqui. Vamos botar no caldeirão, vamos botar aí no... Casal comprou, o marido trabalhava, a esposa ficava em casa, casaram, compraram um imóvel, o marido estava pagando, aí depois de 17, 18 anos, 20 anos lá, dos 30, separaram. E o marido o marido ficou com câncer, por exemplo, aí dá na mesma? Dá na mesma. Ele deixou para a mulher apartamento. Passou para ela. Passou para ela, mas o ele que contrato é ele que está pagando. Tá. Né? Então vai ser quitado a parte que ele tá no nome dele. Se for o 100%, vai ser quitado, mesmo separado, mesmo faltando... Mas que ele passe para ela morar e fala, olha, é seu na separação, mas vou terminar de pagar. Se na separação ficou determinado que ele que ia pagar o imóvel, a responsabilidade é dele, logo também o direito à quitação também é dele. E ele não tem que repassar isso para ela. A obrigação dele era apenas pagar o imóvel. É muito difícil pedir pagou, isso. Entendi. É muito difícil pedir a quitação nesse caso? Não é não. É mais fácil do que a gente imagina. Na agência bancária que foi assinado o contrato, né, de financiamento, da mesma forma, é juntar toda a documentação médica, juntar o contrato e se dirigir a essa agência. Eles que vão fazer a abertura do sinistro e eles que vão encaminhar internamente para o banco, para que isso seja passado aí pela área jurídica e seja homologado aí essa quitação. Isso vale para mais algum outro tipo de financiamento ou só casa própria? Não, basicamente todo tipo de financiamento que tenha um seguro de crédito, a gente pode explorar. Eu não conheço. CDC não tem seguro. Eu não conheço. Depende. Depende do contrato, né? Depende do contrato. E aí, tendo o seguro de operação de crédito, você pode acionar essa seguradora. Perfeito. Né? Tá Qual bom? O próximo ponto? Qual o próximo ponto? Vamos falar de que, Cris? Bom, tem um monte de perguntas. Tem um monte de pergunta. Vamos lá. Você sabia que você tem direito a comprar carro com desconto? Você sabia que você tem direito à isenção do IPVA? Né? São dois pontos aí que o pessoal pergunta muito, né? Uma coisa está ligada à outra ou não? Você pode ter um carro Tá ligado. Todo paciente de mieloma, será que consegue ou não? Só quando ele tem problema físico? Quando tem algum problema, né? Primeira coisa, você tem que dar entrada na alteração da sua CNH. Tá. Então, a sua CNH tem que ter lá um dos 99 códigos lá de deficiente. Ou seja, você ter a sua CNH transformada em CNH especial. Tá. A partir daí, muitas vezes a pessoa não dirige, mas o carro pode estar no nome dela, né? Mesmo não sendo ela a condutora. E o processo, hoje existem até nas próprias concessionárias que vendem os veículos, eles têm todo esse suporte aí de despachante, onde você preenche formulário, você junta a documentação médica, e eles mesmos se encarregam de encaminhar isso tudo para a Secretaria de Fazenda de cada estado, né? No caso de São Paulo, encaminha para eles para que a pessoa receba o crédito, a isenção, para que ele possa ir até a loja Mas deve ter alguma... e conseguir aí o Mas deve ter desconto. alguma perícia, né?
Sem dúvida. Na maioria das vezes a pessoa vai à perícia. Porque aí se a pessoa não tem, a pessoa, no caso do mieloma, recebe o diagnóstico de mieloma, mas não teve nenhuma fratura, não tem nada, tem dores ósseas, isso caracteriza, cara, porque dor óssea é uma coisa que não dá para você provar que a pessoa tem. Tá, mas caracteriza, porque nesse caso é diferente, Cris. Nesse caso aí, a lei entende que a pessoa precisa ir até o médico, a pessoa precisa ir até o hospital, a pessoa precisa se locomover para o tratamento dela. Então, nesse caso aí, sim, nesse caso aí é diferente de outros benefícios, né? Nesse tem caso, que se apelar, tem que se, por exemplo, se vem, não, vai ser perícia, quer dizer, você tem que falar, olha, eu preciso ir para consulta, eu preciso ir para quimioterapia, eu preciso me locomover. Isso aí já é subentendido, mas muitas vezes se a pessoa pergunta, se o médico pergunta, né, para que você quer o carro? A pessoa explica, isso aí eu acho que não tem nenhum... Então, não é nenhum bicho de sete cabeças. Você comentou uma coisa bacana, que você falou que a pessoa compra o carro, mas não pode ser ela não precisa ser ela que dirija. Então pode ser um cuidador, um familiar, ela pode ter um enfermeiro muitas vezes, que dirija para ela. Esse é o outro extremo, né? Tá. Então nós temos aí os dois extremos, um que não dirige porque não consegue, e o outro que não dirige porque simplesmente não tem a CNH. Então aí nós abrangemos aí todos os dois extremos aí. A pessoa tem que ser bem clara, né, na hora de que esteja fazendo a perícia, para que isso aí não demore tanto. Então, no caso do benefício do IPI, é esse procedimento. Aí depois tem o outro procedimento, que é a isenção do IPVA. A isenção do IPVA, basicamente, é da mesma forma. Reúne a documentação, preenche formulário, encaminha para a Secretaria de Fazenda Estadual de cada estado, e aí você consegue a isenção do IPVA. Cada estado tem uma legislação diferente. Cada estado, em São Paulo, tem uma ótica aí. Há pouco tempo eu vi um processo que a pessoa conseguiu, porque ela foi diagnosticada em um ano, 2022, só conseguiu a isenção em 2023. Então, de um ano só, ela conseguiu essa isenção pela via judicial, tá, pessoal? Pela via judicial. Lei tributária não consegue isso, e nem o governo faria uma coisa dessa, apesar de ser totalmente justa, né, que você percebesse o benefício para desde quando você fosse diagnosticado. Tem limite? Mas não é esse entendimento. Quando você vai comprar um carro tem um limite, né? Tem um limite. Especificado. Tem um limite, se eu não me engano, Cris, R$70 mil, eu não sei se esse valor aumentou. Tá bom, mas antes que você compra um carro que tenha muito valor maior que esse, você não tem direito a nada ou você tem direito não tem proporcional? direito. Tá. Não tem direito. E o IPVA também só vale se o carro estiver dentro desse valor? Exatamente, é dentro da tabela deles. É dentro da tabela deles. Não adianta ter um Rolls Royce e pedir a isenção do IPVA que provavelmente não vai ser aprovado. Né? Não, tá certo. Então, porque ficava muito essa dúvida poxa, se eu não tenho nenhum problema de mobilidade, será que vão me dar? Será que não vão me dar? Vai sim, porque pode ser uma criança, né? Pode ser uma pessoa muito idosa. Não necessariamente você precisa ser o motorista do veículo, tá? Então... Vamos falar de IPTU? Vamos. O IPTU já é um imposto municipal, né? Para você ter certeza que você tem direito à isenção de IPTU, depende de cada cidade. Tá? É uma legislação que aqui em São Paulo poucas cidades têm. Santa Catarina, já no sul já tem mais do que no sudeste. Nordeste eu não conheço. Norte também não, centro-oeste também não. Então, aí, independente de cada região, independente de cada estado, independente de cada cidade daquele estado.
Então, o IPTU é uma coisa muito, muito específica para a gente poder ter uma relação de quem tem direito e quem não tem. Como é que faz para checar? A pessoa entra em contato lá em São Paulo, você tem o Poupatempo, você tem os órgãos aí que lidam com o IPTU, mas a prefeitura, cada prefeitura tem o seu departamento ali de IPTU, de benefícios, a pessoa leva lá e pergunta. E se não tem, né, por favor, veja aí com o legislador da sua cidade para que ele apresente uma lei nesse sentido. Porque faz diferença, né? Faz muita diferença. Poxa, IPVA, IPTU, é pouquinho aqui, um pouquinho ali, você vai juntando. Com certeza, com certeza não seriam todos os imóveis daquela pessoa. A gente sempre pensa na pessoa que tem um imóvel, mas também tem aquela pessoa que pode ter mais do que um imóvel. Mas a lei é sempre para o imóvel que a pessoa mora. Tá? A lei, para as cidades onde aprovam a isenção de IPTU, sempre vale para o imóvel onde aquela pessoa reside. Tá bom? É isso. E agora, vamos falar de tratamento? Vamos falar de tratamento, sim. Vamos falar de direito a medicamento? Isso aí. Você sabia que se o seu médico prescreveu para você um tratamento que está no rol da ANS, que é o rol que regulamenta os planos de saúde, o seu plano de saúde, o seu convênio não pode se negar a dar, desde que ele tenha sido prescrito da forma correta? É isso aí. Tem acontecido muito, hein? Muito. Você tem um caso que você está acompanhando, né? Lembra? Lembro. Que a pessoa Toda hora, botou multa, R$1.000, R$5.000, não adianta que o convênio não paga. Não paga, eles... E aí a gente tem outras medidas, né? Medida até de prisão civil, pedido de bloqueio de conta para que... O que está acontecendo com os planos de saúde? Que eles não estão fornecendo os medicamentos mesmo quando eles estão prescritos no momento certo? Não sei, Cris, né? Isso é tem aumentado bastante o número, né? É uma liberalidade dos planos, uma tentativa de aumentar os lucros. Essa semana agora foi divulgado aí o lucro dos planos de saúde, das empresas de plano de saúde, um lucro altíssimo, né? 3 bilhões de reais. Então não tem motivo para que eles neguem, mas eles negam. É aquela história, né? Colocar a mão no bolso, né? A pessoa já pensa aí várias vezes aí. Aí a gente tem que usar aí das medidas coercitivas das mais diversas. Pedir o aumento da multa, pedir aí o bloqueio das contas para que a pessoa possa levantar o dinheiro, pagar no mercado o medicamento e aí entrega as notas fiscais ao juiz para que sejam prestadas as contas. Então, isso é importante, hein? Então, isso é muito importante. Porque o pessoal às vezes recebe o depósito lá e vou fazer outra coisa. Não dá, né? Não cabe. Isso aí também é um problema muito sério, é um risco muito alto. A pessoa tem que prestar conta e prestar conta até dos centavos, né? E devolver se sobrar e tudo isso é de muita responsabilidade. E continuando, né? Continuando pleiteando, formalizar tudo, pegar número de protocolo, com quem falou, com quem não falou, passar e-mail, copiar o seu advogado, tirar print desse e-mail, tudo isso é importante em matéria de prova na justiça brasileira. E se eu sou do SUS, como é que funciona? Do SUS não muda muito, quer dizer, a gente sabe, né, Cris, que o SUS, a gente tem ainda uma barreira invisível onde os médicos, muitas vezes, eles dizem que eles estão proibidos de prescrever os medicamentos mais avançados e ir apenas naquela medicação básica. Mas aí vai da pessoa, né? Eu tenho pacientes que eles se tratam pelo SUS, mas eles também fazem acompanhamento na forma particular, e aí nós abrimos processo contra o SUS usando a prescrição do médico particular, para que apresente sim aquele tratamento ao paciente.
Esse ano aí eu tive uma perícia de uma pessoa, exatamente nesse caso. Ela faz o tratamento pelo SUS, foi no médico particular, apresentamos, ela foi à perícia, o SUS pediu perícia, foi à perícia e o perito ratificou, ele confirmou que realmente o melhor tratamento para ela seria aquele. E ela está recebendo. Simples assim. Entendi. Agora, a gente fala, o que é importante quando o paciente, às vezes, não tem acesso a um advogado ou mesmo, né, a defensoria. É importante que o paciente, da mesma maneira que a gente fala que para o tratamento do mieloma o conhecimento é poder, que o paciente se sente mais preparado, eu acho que mesmo nessa questão, se há necessidade de um auxílio judicial para se manter um tratamento, o que é aquilo que o paciente tem que ter melhor bem feito? Relatório, prescrição, como funciona? Quais são os documentos que ele tem que juntar? O relatório é tudo. Relatório é tudo. O histórico do paciente, os protocolos, isso tudo ajuda muito para você fornecer ao magistrado que está decidindo aí a sua causa, poder ter tranquilidade na hora de formar o juízo de valor dele. Mas é um relatório bem feito, explicando todos os protocolos, todas as tentativas, desde quando o paciente está acometido da doença, o que ele tentou, quais são os medicamentos os protocolos que já foram tentados e fornecer um histórico bem, né, embasado. Isso aí é tudo. Ajuda, né? Ajuda muito. Dá muita tranquilidade para todo mundo. Para a gente que está trabalhando na defesa do paciente, para o magistrado, para todo mundo é um relatório bem feito, com CID, com tudo, os exames, juntar tudo isso. Você tocou num ponto importante aí, que muitas vezes a pessoa não tem advogado ou está na defensoria, mas são processos aí que eles precisam de urgência, eles precisam de todo um encaminhamento rápido, célere. Então, se você perceber algum motivo de demora, alguma né, que não está andando bem, vai no Ministério Público, né, no pessoal que cuida do idoso, do paciente. Existe já a promotoria especializada nisso, para que eles promovam as ações. Agora mesmo eu estou com um caso judicial que o magistrado está demorando muito a tomar uma decisão, então a gente corre por tudo, né? Faz a reclamação na ouvidoria do Tribunal de Justiça ou no CNJ. É muito importante o paciente ter voz ativa, é muito importante se fazer presente, porque é um bem para ele mesmo, né? A gente sabe que hoje está difícil, a gente sempre fala que na MF a gente luta pelo medicamento para que ele seja dado para a pessoa que precisa no momento certo. Claro. Mas hoje o que a gente vê é uma iniquidade muito grande, uma demora nos planos, às vezes, em fornecer. Então, a gente acha que o paciente tem que se informar, tem que entender também quais são os direitos. A gente tem visto muitas pessoas que, às vezes, têm que aguardar meses por uma resposta. Então, é só você ir atrás, né, e reclamar, né? E mais importante, né, Cris, além de tudo isso que você falou, ser muito, muito importante, é não desanimar. Não desanimar, não perder, né, não, deixa pra lá, não vou conseguir, vai conseguir, vai sem paciência mesmo, vai cansado mesmo. Mas vai. Mas é importante, a gente já tá falando isso há 20 anos, né, Cris? A gente já tá falando isso há 20 anos e a gente não se cansa de falar que a doença, né, a dor, ela é igual para todo mundo. Então, o magistrado, as pessoas que estão no poder, elas também vão passar por momentos de dor. Então, nós não podemos esconder isso, varrer isso para debaixo do tapete. A dor, o momento de aflição, a necessidade, ela tem que estar estampada para incomodar mesmo, para que as pessoas elas aprendam a decidir mais rápido, aprendam a se colocar no lugar do paciente, para o paciente ganhar voz, cada vez mais.
São medidas aí como a do IMF, medidas aí, outras medidas, outras doenças até, mas todo mundo caminhando na conquista e na briga pelos seus direitos. Deixa eu perguntar, uma pessoa que está empregada e está em tratamento de câncer, ela pode ser desligada da empresa? Pode ser mandada embora? Cris, a gente debateu isso, né, na live que a gente fez, né, realmente é um contrato de trabalho, né, como outro qualquer. Então pode. Você falou que todo contrato tem uma cláusula de rescisão, né? Todo contrato ele pode ser rescindido, né. É lógico que se a pessoa ela está em tratamento, ela está dependendo, ela está naquele exato momento, a gente consegue reintegrar, a gente tem ferramentas para isso, mas ou quando ela volta de um tratamento, ela tem períodos de estabilidade, né? Então a pessoa ela precisa realmente ela ter todo o histórico e consultar um especialista naquele momento. Não deixar passar isso aí, essas reclamações trabalhistas aí, você tem 2 anos para fazer qualquer tipo de reclamação, mas o quanto mais rápido for esse momento aí de reclamar, mais rápido nós vamos ter resultados. Então, percebeu que houve alguma discriminação, algum preconceito, alguma figura, é porque você falta muito, então isso é assédio moral, isso é discriminação, e isso a Justiça do Trabalho luta incessantemente, diariamente contra isso. Então esse tipo de postura, ela deve ser coibida, deve ser muito coibida, e a forma de nós coibirmos isso é através de uma reclamação trabalhista. Sim. Como funciona a questão dos planos de saúde? Eu trabalho numa empresa, vou ser desligado, eu tenho câncer, como é que eu faço para manter esse plano? Porque como é que eu vou fazer para entrar num plano, pegar carência? Aí o plano é empresarial, ele fala, mas a gente não atende pessoa física. Como é que faz? O importante é você notificar diretamente o RH da empresa. Em alguns casos aí, você, por lei, você tem direito a permanecer de acordo com o tempo que você trabalhou naquela empresa em até 2 anos com plano de saúde. Entendi. Aí dá tempo de você se estruturar, né? Dá tempo de você estruturar, mas aí você contribui com o que a empresa pagava. O que a empresa pagava, você continua pagando ali, isso aí já é uma ajuda. E, paralelo a isso, você estando em tratamento, você avisa o RH e para que abra o canal com o plano de saúde, para que o plano de saúde possa providenciar um plano particular para você. Eles são obrigados por lei a te fornecer um plano. Se eles não fizerem isso, judicializa que vai conseguir com certeza permanecer com um plano particular, você pagando ali pelo prêmio que a empresa pagava anteriormente. Isso é uma coisa que a gente vê, olha, reclamação. O que acontece? Às vezes o paciente está fragilizado, entendeu? Quer dizer, saiu da empresa, tudo bem, está sendo desligado, mas ele não sabe como fazer. Por isso que é tão importante a gente falar. Por isso que é tão importante. E uma coisa que eu falo também, Cris, desculpa eu... vou contar uma história. Posso dar um exemplo? Não ia dar um exemplo, não. Não, vou dar um exemplo, sem falar. Uma pessoa, não vou falar quem é, né? Mas uma pessoa que fraturou o cóccix e tinha aqui uma senhora que tinha que ir para casa com home care, porque ela não podia se mexer, tinha que ficar, 6 semanas imobilizada. O plano de saúde, um super plano de saúde, falou não. A gente pediu ajuda para você. Falou, o que você acha? Essa senhora vai ter direito? Você falou, vai. Veio a negativa, depois acho que nos 2 meses você subiu para outra instância, não foi isso? Foi isso. E aí foi dado. Foi dado. Essa senhora tem 24 horas de home care, tem fisioterapia, tem todo o tratamento dela ad eterno. Enquanto ela for viva, já se curou do cóccix, mas ela tem outras comorbidades, ela tem Parkinson, ela ficou. Então, muitas vezes a primeira negativa não pode ser o fim da história, Não pode desanimar nunca. Porque muitas vezes você pega um magistrado de primeira instância, um rapaz aí com menos de 30 anos, sequer casado. Eu já tive, gente, eu não vou falar nome, não vou falar onde foi, mas eu já tive em audiência de vara de família que o juiz falou no meio da audiência e assim, eu tenho testemunha
para comprovar, não, eu odeio criança, não quero ouvir essa criança aqui não. Quer dizer, está na vara da família e não quer ouvir uma criança, não quer ouvir um adolescente, né? Não é possível. Então, nós temos, né, pessoas que sem essa vivência, sem essa experiência, que é um concurso, né? Então, se você preenche todos aqueles requisitos de educação, né, educacional, você concurso, entra e tudo bem. Você entra aí Então, e pode cair numa vara de família odiando criança, por exemplo, né? Ou nunca, um rapaz, né, que nunca teve uma doença, nunca extraiu um dente, e aí pegando aí uma causa de doença que não sabe a gravidade, não tem então, aí a noção não deu na das primeira, pode ir para a segunda Pode, que lá estão instância, os terceira velhinhos. instância. Não, na segunda. Os velhinhos estão lá. Aí O que já... é primeira instância? Nós estamos falando aqui, vamos explicar para o pessoal. Primeira instância é o magistrado ali que você ajuizou a ação. Aquela pessoa ali... Normalmente é o quê? Municipal, estadual, federal? Não, Conta pro Tribunal pessoal. de Justiça é do Estado de São Paulo. Tá. Do Estado de São Paulo aí, ou do Rio de Janeiro, mas é sempre estadual. Tá. Ou federal, né? Que aí contra o SUS é na Justiça Federal. Tá, entendi. Tá? Então tem aí Então, se é privado, se é saúde se é privada, privado, então você plano de entra, saúde privado, primeira instância é estadual. Tribunal de Justiça Estadual. Tá. Negou, o que você faz? Que aí você, né, recorre, aí o nome do recurso é um agravo de instrumento, você recorre e aí isso aí vai ali para o centro de São Paulo, ali no Tribunal de Justiça, onde estão os desembargadores. Tá. São pessoas isso aí... Isso já é segunda instância? Já é segunda instância, isso entendi. mesmo. E aí são pessoas aí mais experientes, que já têm uma vivência maior, e aí normalmente você bem embasado, bem documentado, você consegue que eles revertam essa situação. Perfeito, então é isso, não pode desanimar, né? Não pode, não desanimem, busquem os seus direitos cada vez mais, não conseguiu, persista, muda, consulta e como a gente faz aí no nosso dia a dia. É isso, Cris. Poxa, obrigada. Se vocês tiverem dúvida, podem mandar pra gente, o doutor Alberto volta para responder. E é isso, né? Volto sim. Volto sempre. Sempre defendendo o direito de cada um. Faltou Isso alguma aí. coisa pra gente comentar aqui? A gente tem aí papo para 2 dias aí de conversa. Mas por hoje eu acho que... Não, mas tem um. Eu lembrei de um. Olha lá. Então Tá nem vendo? sei que lembrei de um. A pessoa que que não, por exemplo, que está com câncer, não consegue ficar sozinha, ela tem direito a uma ajuda, alguma coisa para um cuidador? Eu já vi alguma coisa do gênero, eu estou viajando. Não está viajando não, Cris. Já íamos, que é importante. Então vamos lá, na pessoa que tem o plano de saúde, ela não consegue cuidar de si mesma, né? Uma pessoa idosa, que aí todo mundo trabalha. Então aí ela tem direito ao home care, que a gente comentou aí um pouco antes. Mesmo se não tiver no contrato? Mesmo que não tiver no contrato. E aí ela tem direito ao home care, cuidador 24 horas, e tudo aquilo que ela necessitar, medicamento, fralda geriátrica, alimentação enteral. E quem é do SUS? Agora, não é que seja do SUS, é os aposentados. Né? Os aposentados que eles recebam a aposentadoria do INSS, eles dão entrada com todo o parecer médico, o laudo médico, e eles vão ter direito a 25% da sua aposentadoria. Um aumento para que eles possam arcar aí com o custo aí de um cuidador. É isso que você queria lembrar? É isso. Mas então a pessoa que é aposentada é o idoso. É o idoso. O idoso, o aposentado. Ou aposentado. Não precisa ser por perícia médica. Aposentado por idade mesmo. Por invalidez ou por idade, né? Eles têm direito a esse benefício. Isso mesmo aí. se não tiver câncer, né? Mesmo que não tiver câncer. Então olha que interessante. Qualquer doença que ele necessite de cuidador, né, de uma pessoa para que... Problema pulmonar, um problema de mobilidade, ou para ajudar, ou Alzheimer mesmo. Ela tem todo o tônus muscular, mas ela não consegue cuidar dos seus medicamentos. Então, precisou de alguém, tem o laudo médico, tem o relatório médico, entra com pedido para esse acréscimo aí no benefício.
Perfeito. Agora sim, a gente encerra por aqui, mas muito obrigada por você que Legal. ficou com a gente e obrigada, doutor Alberto, mais uma Obrigado vez. sempre. Até a próxima. Obrigado, um abraço a todos. Até logo.